a igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmão, por que se sentar, se deixa o nosso descendo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo de Eu Israel. quero aqui estar expressando a minha gratidão, primeiramente a Deus, segundo ao nosso irmão Denilson, ao qual foi canal de bênção para mim estar chegando aqui essa noite, ao qual eu aprendi a mais Cristo Jesus, já trabalhei um certo tempo com ele, tempo atrás, nós trabalhamos quase 2 anos e meio, mais ou menos, na empresa com o nome de Leonardo, e ali eu aprendi a mais esse varão em Cristo Jesus. Saímos de lá, mas nunca perdi o contato com ele, sempre ele me manda mensagem, eu mando mensagem para ele, nós conversa, fala um pouco do amor de Cristo, e através dele eu conheci o nosso amado, o pastor Charles, ao qual também eu aprendi a amar muito em Cristo Jesus. E só tenho a agradecer, irmão, pelo convite ao qual os irmãos têm me feito. E eu vim com uma grande honra para cumprir esse convite, irmão. Eu sou muito grato que eu estou aqui. E aproveitando a oportunidade, eu vim fazer um convite também ao nosso pastor. Não trouxe um papel impresso, porque foi muito em cima da hora. Nós resolvemos isso semana passada, como nós estaremos fazendo um culto de varões. Aí quero estar convidando o pastor e os varões, se puderem estar indo lá cooperar conosco, no dia 28 do mês que vem, 26 do mês que vem, vai cair um sábado. Se os irmãos puderem estar indo, dia 26, depois nós conversamos melhor, se os irmãos puderem estar indo, vai ser bênção, irmão. Venho aqui trazer também a saudação dos meus pastores, que eu estou debaixo da bênção deles, tenho me concedido a oportunidade de estar indo liberar a palavra do Senhor. E tem sido bênção, irmão. Quero trazer a saudação do meu pastor anterior, da minha missionária Gemilda, ao qual nós congregamos na igreja Pentecostal Filadélfia, em Itatiba. E lá uma igreja abençoada, cujo eu aprendi a servir Jesus naquele lugar, e até hoje eu congrego lá com eles há 11 anos, naquele mesmo lugar, e peço a Deus que, se eu sair de lá, só quando o Papai do Céu me levar. E graças a Deus, Deus tem me honrado muito naquele lugar, honrado a mim, honrado a minha família, da onde eu tenho saído, vim de um lugar muito pobre, do interior, do Maranhão. Chegando aqui, não tinha nada. Deus me honrou muito, abençoou a minha família, abençoou meus filhos. Cheguei aqui num tal ponto ao qual você vai dizer que uma pessoa não tem uma geladeira ou um fogãozinho dentro da sua casa para cozinhar ou comer, para se manter. É difícil, mas quando eu cheguei aqui, eu passei por uma dificuldade muito grande. Antes de conhecer Jesus, pois vivia no mundo das drogas, da prostituição, fazendo tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Mas Jesus me resgatou, me colocou em cima do seu santo altar para fazer a obra dele. E eu tenho que dizer comigo, irmão, se Jesus, ele me resgatou daquela vida, e hoje eu posso estar trazendo a palavra do Senhor, irmão, para o nosso Deus não é impossível. Para você, para o seu filho, para a sua filha, para o seu parente, ainda que hoje possa estar numa boca de droga, numa biqueira, ainda que hoje possa estar se prostituindo, possa estar bebendo álcool ao ponto de ficar sem a sua consciência, sem o seu ser natural, mas eu quero dizer para você que Deus ele pode alcançar hoje a minha. Basta que você ter fé, que Senhor alcança a minha casa, alcança a minha família, porque o nosso Deus é poderoso, irmão, e assim Ele fez comigo, e eu testifico isso porque eu digo, se o Senhor me resgatou, quem eu era, e tantas coisas erradas que eu fiz, nada é impossível para o meu Deus, Ele pode resgatar as coisas. Meu irmão, eu não quero ser muito fadigões aos irmãos, não quero tomar muito tempo. Se os irmãos puderem estar abrindo um exemplar da Bíblia Sagrada, juntamente comigo, para nós estar fazendo menção da palavra, hoje aqui na companhia da minha esposa, na companhia da minha esposa, pode ser apresentada aí, Luana, estou na companhia da minha filha, Lohane, e do meu filho, Daniel, e do grande amigo e irmão meu, o nosso cooperador, irmão Douglas. Quero agradecer esse varão por ter aceitado o convite ao qual fiz para estar juntamente comigo aqui essa noite. Obrigado, varão, por ter aceitado, que Deus me retribua e abençoe 100 vezes mais. Irmãos, se vocês puderem abrir no livro de Primeira Reis. Deixa eu ver aí. Livro de 2 Reis, irmão. Pega. Quer baixar um pouquinho o som, varão? Para não dar recolhização. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, irmãos. O seu capítulo é capítulo 20.
do verso 1 em diante, a Paula vinha meditando sobre essa palavra. Deus colocou no meu coração quando eu recebi o convite do nosso irmão. Isso já faz tempo que o irmão vem dizer, irmão, vai lá, irmão, traz a palavra para nós. Tem a última vez que eu vim aqui com o meu pastor, vai ter uma hora que eu vou, vai dar certo em lugar lá. E quando o Paulo fez o convite, eu comecei a meditar nessa palavra. E aí Deus me disse assim, meu filho, leva essa palavra aqui, porque eu quero que tu ministra hoje ela ao coração dos meus filhos. E através do irmão e do louvor que foi ministrado aqui, Deus confirmou isso no meu coração. E através da palavra, eu estou mostrando aos irmãos como é a confirmação de Deus. E diz assim, irmão, livro de 1 Reis, capítulo 1, capítulo 20, verso 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, sincere-te, lembra-te de que andei diante de ti, em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muito. Antes, porém, que Isaías saísse do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade ampararei. Esta cidade é por amor de mim e de Davi, meu servo. Disse mais, Isaías, toma uma pasta de figo, ele a tomará e aplicará sobre as chagas, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu-lhe: este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá a palavra de que disse: adiantará a sombra 10 graus e recuará 10 graus, ou recuará 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Não, prefiro que recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Este fez recuar 10 graus a sombra que tinha avançado no relógio de Acaz. Só que é aquilo, amém? Primeiro Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nessa noite bendita e maravilhosa, Pai, venho eu aqui te louvar, glorificar juntamente com o teu povo, Senhor, receba aqui, Senhor, a adoração dos teus servos, ó Pai. Faça-te presente neste local, porque de nada adiantaria nós estarmos aqui a prestar um culto de adoração, Pai, se o Senhor não estivesse presente, Senhor. Mas a tua palavra é verdadeira e ela me afirma que onde tem 2 ou 3, o Senhor se faz presente no local. Abençoa o teu servo, que essa palavra venha trazer ao coração dos teus servos transformação. Que essa palavra venha trazer aos teus servos cura. Que essa palavra venha trazer aos teus servos refrigério. Que através da tua palavra venha haver renovo. Que através da tua palavra venha haver cura, sinais e maravilhas e prodígios. E que todos os teus servos alcoólatras vão dentro desta casa, Pai, venham sair daqui revigorante, cheio da tua palavra, testificando bênção e vitória, para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo e poderoso nome, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sabemos que essa passagem, do meu ponto de vista, é pouco conhecida. A parte ao qual a gente vê que muitas pessoas falam é sobre que Ezequias, o rei Ezequias, foi acrescentado sobre ele 15 anos de vida. Mas se a gente for meditar e se aprofundar nessa passagem bíblica, a gente vai tirar daqui muitos exemplos para a nossa vida. Através dessa passagem bíblica,
A gente vai aprender ao verdadeiro culto ao Deus Todo-Poderoso, através dessa passagem bíblica. A gente vai aprender como colocar nossa casa em ordem, qual é a casa em ordem ao qual o Senhor queira para nós colocar. Porque sabemos Ezequias foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, como ele mesmo já disse: Senhor, eu andei nos teus caminhos, fazendo o que era reto aos teus olhos. Se serve-te, Senhor, o Senhor pode me curar. Então Ezequias, ele declara ao Senhor, ele andou nos caminhos do Senhor, fez o que era reto nos caminhos do Senhor. Quem era Ezequias? Aonde Ezequias reinava? A Bíblia vem nos falar que Ezequias, nesse tempo, era um rei ao qual reinava em Judá. Como assim reinava em Judá? Sabemos nós que nesse tempo o reino já tinha sido dividido. Tinha sido 10 tribos para um lado e 2 tribos ficaram para o outro. Isso começou lá no tempo do profeta Samuel, ao qual o profeta Samuel, já avançado em idades, o profeta Samuel unge, consagra os seus filhos como juízes. Ele consagrando os seus filhos como juízes, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos de Samuel, não fizeram conforme o que Samuel tinha feito. A Bíblia vai dizer que eles se corromperam eles, se corrompiam o povo e faziam o povo transgredir e pecar na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo se rebelou. O povo chegou a Samuel e disse: Samuel, já é avançado em idades, você já está velho, logo você vai partir. Constitui para nós, ó Samuel, um rei, como todas as nações ao redor, ela tem um rei, pois nós não temos um rei, nós vivíamos debaixo da teocracia, cujo é o domínio de Deus, cujo Deus, a Bíblia vem falar que teocracia, Deus, gracia, poder, nós vivíamos debaixo da autoridade e do poder de Deus. Mas o povo, por causa que os filhos de Samuel se corromperam, os filhos de Samuel corrompiam o povo por causa da ganância, por causa do dinheiro, o povo pediu a ele um rei. Vendo Deus que eles tinham pedido um rei, Samuel entristeceu em seu coração. Mas Deus disse: olha, Samuel, o povo não rejeitou a ti, mas o povo rejeitou a mim. Faça o que o povo está pedindo, Samuel. Dê a eles um rei. E o Senhor olhou de lá e viu a Saul e disse: olha, agora tu unge a Saul como rei. A gente vai ver no livro de 2 Samuel, acho que no seu capítulo 10, se eu não estou enganado, Saul é ungido a rei. Só que Saul não andou conforme os caminhos do Senhor, não andou reto perante os olhos do Senhor. Saul foi ungido a rei, começou a praticar o que não agradara ao Senhor. O Senhor viu do céu e disse: não, você escolheu um rei, esse rei não me agradou, mas agora eu vou escolher um homem, ao qual é segundo o meu coração, ao qual cada um aqui, um homem de Deus já falou, por nome de Davi. O pequeno Davi, como nós sabemos, foi escolhido por Deus. Aleluia! Aqui, o povo, o seu papai, os seus irmãos rejeitaram a ele, pois era pequeno e não tinha formosura nem estatura. Mas Deus, como já foi falado, ele não olha para a estatura. Deus, ele não olha para a formosura, mas o que Deus ele olha é para o coração. Ei, você é verdadeira adoradora? O coração quebrantado na minha presença. E ele achou em Davi, ainda que Davi, na sua trajetória, teve alguns deslizes, mas a Bíblia vem dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Por quê? O diferencial de Davi entre outros reis que tinham se corrompido é que Davi pecava, mas Davi se arrependia de todo o coração, se humilhava perante a presença do Senhor, o Senhor perdoava e o restaurava novamente, ele continuava. Isso vem mostrar o amor de Deus para conosco e nos mostrar que nós somos falhos, vamos errar, vamos tropeçar, vamos cair, mas independente, quando tu dirige o teu coração a Deus, tu sabes que eu sou pecador. O Senhor olha do céu, perdoa, o Senhor consola, o Senhor restaura. Agora a gente vê que Davi morrendo herda o seu trono, Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão até um certo tempo fez conforme o que agradara aos olhos do Senhor. Mas por causa das muitas mulheres ao qual Salomão tinha se casado, a Bíblia vem nos falar de 700 concubinas e 300 mulheres, ao qual estavam 1000 mulheres. A Bíblia vai dizer que por causa dessas mulheres, Salomão se corrompeu, porque muitas delas eram de nações pagãs, cujas essas nações pagãs tinham outros deuses. Aqui nós vamos começar a entender o porquê eu comecei lá atrás a falar de Ezequiel a respeito de muitos outros deuses. Então a gente vai ver que essas nações tinham muitos outros deuses, adoravam Azerá, Baal,
adoravam outros deuses estranhos, cujos até passavam seus filhos pelo fogo. Isso era, sacrificavam seus filhos, matavam para agradar os seus outros deuses. A gente vai ver que Salomão adequou essa cultura, essa religião. A Bíblia vai dizer que Salomão, no templo do Senhor, dentro da casa do Senhor, ele começou a levantar altar para Azerá, começou a levantar altar para Baal. A Bíblia vai dizer Baals ou Baalins, ou Azerá, ou Zezarins, quando são muitos. Então eles faziam muitos deuses e colocavam ao redor da casa do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu, Deus não se agradou do que via, porque Deus não divide a sua adoração com ele. Se você tem dividido a tua adoração com alguém, mas o meu Deus vai te dizer, o que é de Deus é de Deus. O templo do Senhor ele tem ciúme. Eis que tu não sabes, ou vós não sabes, que a casa é templo do Senhor e Deus não tem ciúme. Então o Senhor não divide a sua adoração. A partir de hoje, irmão, deixe de mão todo tipo de adoração. Irmão, qual é essa adoração? Pode ser o teu dinheiro. Irmão, qual é essa adoração? Pode ser o teu emprego, que tu colocas na frente do Senhor. Não coloque nada na frente do Senhor. A Bíblia vai dizer que por causa disso Deus se irou contra Salomão. Deus se irando contra Salomão, Deus chama o profeta por nome de Aías. E o Senhor diz assim: olha, Aías, eis que no meio desse povo eu vi um varão valente. Uma certa feita, Salomão, restaurando as ruas, a Bíblia diz que um homem por nome de Jeroboão estendeu a mão para ir sobre Salomão. Estendendo ele a mão para querer brigar com Salomão, Salomão botou ele para correr da cidade. Correndo ele da cidade, o Senhor disse: vai lá, profeta Aías, fala para Jeroboão que eu estou rasgando as 10 tribos, eu estou rasgando o reino de Israel. Vou dar 10 tribos para Jeroboão, Salomão vai ficar apenas com uma. Mas a gente vai ver que a Bíblia diz que ia rasgar, ia dar 10 tribos para Roboão, para Jeroboão, e Salomão ia ficar com uma. Mas mais na frente a gente vai ver que Salomão, na verdade, ficou com duas. Uma foi a tribo de Judá, outra foi a tribo de Benjamim, porque eram 12 tribos. E tem o profeta Aías falado isso para Jeroboão. A Bíblia vai dizer que Jeroboão fugiu para o Egito. Fugindo Jeroboão para o Egito, Deus rasga as tribos. E de lá ele leva 10 tribos juntamente com ele. Depois que Salomão morreu, ele leva essas 10 tribos, cujo nesse tempo quem já reinava era o seu filho Roboão. E Roboão, estando reinando, Deus disse assim: olha, Roboão, no tempo do teu pai eu não rasguei, mas eu deixei para rasgar no teu tempo, meu filho, porque ele não me agradava. Então agora eu vou dividir os reinos. 10 tribos vai para Jeroboão, 2 tribos vai ficar contigo. As 10 tribos que foram com Jeroboão, a Bíblia vai nos falar que Jeroboão começou a levantar altares para deuses estranhos. Novamente, adequou aquilo que tinha começado com Salomão. E ele levantando altares estranhos, um ele levantou em Dan e o outro ele levantou em Betel. Dan a gente sabe que é uma tribo. Agora Betel é aquele lugar ao cujo, quando Isaac disse para Jacó, vai a Jacó, você vai atrás de uma boa esposa, mas não para no meio do caminho, vai a buscar uma das filhas do teu tio. Jacó indo atrás dessa esposa, a Bíblia diz que ele adormeceu, colocou uma pedra como travesseiro. Dormindo ele sonhou e diz que viu uma escada grande, anjo subindo, anjo descendo, e ele viu o Senhor no topo dessa escada. Quando ele se acordou, ele disse: verdadeiramente, sei que o lugar onde eu estou pisando não é outro lugar. Vai funcionar por Betel. Então aquele lugar foi posto o nome por Betel. Agora nós vemos que Jeroboão edificou altares. Um lugar ao qual era por nome de Betel, casa de Deus. Jeroboão edificou altares a Azerá. Jeroboão edificou altares a Baal. Agora quem era Baal? Baal era um Deus cujos homens adoravam e passavam os seus filhos pelo fogo, sacrificavam os seus filhos, matavam os seus filhos e faziam tudo que era abominável aos olhos do Senhor. O Senhor olhando do céu, o Senhor não gostou daquilo. Agora a gente vai um pouco para frente para a gente chegar, como os irmãos já entenderam, a respeito dos reinos. A gente vai chegar num rei cujo fez igualmente a Jeroboão. Todos os reis que faziam igualmente a Jeroboão, o Senhor vem dizer assim: ó, vocês andaram segundo nos caminhos de Jeroboão, andaram segundo os caminhos dos reis de Israel, porque Jeroboão levou as 10 tribos. Jeroboão fez as tribos se prostituírem e pecarem. Todos os reis, ou os outros reinos que
pecavam igualmente Jeroboão, Deus dizia para eles: olha, vocês estão seguindo o mesmo caminho deles, adorando outros deuses estranhos, cujo coisa que eu não permito. Agora a gente vai ver que a Bíblia vai falar sobre um homem com o nome de Acais. Quem era Acais? Acais, o pai desse homem ao qual nós acabamos de ler, Ezequias. Acais, a Bíblia vai dizer que Acais adequou todos os deuses de Jeroboão. Acais fez altares a Jeroboão. A Bíblia vai dizer que Acais, dentro da casa do Senhor, levantou vários altares no pináculo dentro da casa, e ali ele adorava outros deuses estranhos. Por causa disso, Deus mandou nações estranhas, mandou os sírios, e os sírios levou em cativo muitos, até o próprio Israel, ao qual era a nação que Jeroboão no tempo dele tomava de conta, que era as 10 tribos, veio e saqueou essa tribo que Acais tomava de conta, esse reino, que a Bíblia vem chamar de reino do sul, cuja é a tribo de Judá, e a tribo do norte, que é a tribo de Israel, veio e tomou muitos deles cativos. A Bíblia vai dizer que ainda assim, Acais não se arrependeu do que ele tinha feito. Ainda assim, Acais se irou mais contra Deus, e aí que ele levantou mais altares para Baal, para adorar deuses estranhos. E a Bíblia vai dizer que esse homem foi tão terrível que ele matou os seus próprios filhos. Agora imagine comigo, irmão, um homem, uma pessoa ao qual já se desviou dos caminhos do Senhor, que chega ao ponto de matar o seu próprio filho, a sua própria filha, para poder se beneficiar. Nos dias de hoje não é diferente. Tantas pessoas matam os sonhos dos seus filhos, os sonhos das suas filhas. Aleluia! A casa, mas mata o meu filho, tu não faz isso porque tu vai me prejudicar. Você não faz isso porque você vai prejudicar a mim. Quantas pessoas não matam, irmão? Você é de edificar a tua casa, você é de instruir a tua família. E quantos não estão fazendo isso? Estão deixando a sua família de qualquer jeito, de qualquer maneira, morrer à míngua. Quantos a gente não vê, quantas crianças, quantos jovens se afastando da presença do Senhor, porque os pais estão se omitindo. E o que a gente vai ver que Ezequias fez foi omissão. A Bíblia vai dizer que Ezequias começa a reinar logo depois que Acais morre. Morrendo Acais, Ezequias começa a reinar. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Ezequias começa a fazer é limpar a casa do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias chama os levitas e diz assim: opa, vamos santificar a casa do Senhor. Vamos começar uma limpeza da casa do Senhor. Aleluia! Ainda aqui para trás, irmão, tem havido impureza. Ainda aqui para trás o Senhor tinha abominado, o Senhor não tinha gostado. Mas agora o Senhor está dizendo: é hora de santificar a casa. Aleluia! Eu quero transformar. Mas para isso você tem que tirar aquilo que não me agrada. Aquilo que não é comigo. É a tua prostituição. Meu irmão, como é isso? Irmão, eu vou citar só uma coisa aqui. Como eu vejo como uma idolatria tremenda, ao qual não pode ter no meio do povo de Deus. Futebol, irmão. Eu vejo mais um homem adorando homens do que o próprio Deus. Homens deixam de vir ao culto, prestar um culto a Deus e prestam o seu culto a homens. Quantos no campo de futebol não estão lá gritando, se esperneando? Chega aqui na casa do Senhor. Não tem coragem de dar um grito. É verdade. Mas no campo de futebol, ou na frente de uma televisão, olhando para a novela, quantos não estão adorando deuses, colocando uma escultura dentro da sua casa, através de uma televisão, através de uma novela pagã, ao qual só passa coisas que não prestam, coisas que os olhos de Deus abominam. Mas tem muitos nos dias de hoje que não abrem os olhos, e a vida vai indo de mal a pior, de mal a pior. E Deus está dizendo: para com isso. Tira da tua casa. Eu não decreto disso, mas os homens não estão ligando. Aleluia! Fazendo caso da palavra do Senhor. Mas ao contrário de Acais, Ezequias fez ao contrário, começou a tirar tudo. Mas imagino eu agora, o povo olhando para Ezequias, quando Ezequias foi levantado a rei, o povo começa a olhar para Ezequias e começa a dizer assim: eu estou só imaginando, irmão, parafraseando aqui, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que o povo começa a olhar para ele e dizer assim: esse aí que vai ser o novo rei? Esse daí que vai nos governar? Esse aí que vai reinar sobre nós? Meu amigo, nós já estávamos numa decadência terrível. O que será de nós agora? O pai dele, a Bíblia diz que ele fez altares debaixo de toda a árvore frondosa, debaixo de, a cada esquina que passava na rua, tinha um altar a deuses estranhos. Encheu a cidade
de altares estranhos, fez esculturas de azerins, os azerins como são muito, ou Azera quando se chama um, a deusa por nome de Azera, Baal para eles, Deus da fertilidade, fez muito o povo por causa disso, porque às vezes faltava o pão dentro da sua casa, saía da casa do Senhor, Senhor, hoje eu não vou te adorar, eu não vou te adorar hoje, Senhor, porque na minha casa não tenho o que eu comer, eu não vou te adorar hoje porque eu não tenho o que vestir, como é que eu vou? Aleluia! Eu não tenho o que vestir, mas Deus está dizendo, meu filho, venha do jeito que tu está aqui, eu venho. Não lembra a voz, quando eu tirei do Egito, que o sapato não ficava pequeno no pé, não se diminuía, não estragava, e a roupa, a todo tempo as crianças cresciam, mas acompanhavam. Não lembra a voz que eu não deixei vocês passar fome? E o maná do céu, Senhor, eu estou com frio, eu lembro a voz que eu aquecia na coluna de fogo, Senhor, o calor está esquentando, e a nuvem, aleluia, por cima de vocês, o Senhor providencia, mas para isso, meu irmão, põe a tua fé em prática. Não ligue para o momento agora, porque o momento é uma fase, vai passar. Mas erga os teus olhos para o céu. A Bíblia diz: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões vêm, minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu. Aplica o teu coração no céu, porque aonde tiver o teu coração, onde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Então você está aplicando o seu coração aonde, meu irmão? Na terra, nos bens materiais. Muita gente espera um aqui. Os discípulos no tempo dele esperavam um agora, um aqui. Mas Jesus vai dizer: não, olha, eu vou lhe dar 100 vezes mais aqui e muito mais no reino. Mas a minha vontade ele tem aqui e tem no reino do céu. Então não espere só por aqui. Se você esperar só por aqui, você é o menor dos menores. A tua visão, ó, é por baixo. Mas quando você espera de lá, meu irmão, você está na peleja, Senhor, eu te dou glória. Não, Senhor, eu te dou glória. Aí aqui a gente vê que Ezequias começa a reinar. Agora vejo eu, Ezequias, calando a boca de todo mundo, ao qual eles poderiam pensar: esse daí vai fazer igual ao pai dele, vai encher a cidade de deuses ou vai fazer pior. A Bíblia diz que Ezequias começa pelo tempo. No primeiro ano do rei Ezequias, no primeiro mês, e mais abaixo vai dizer no primeiro dia, ele chamou o sacerdote e disse assim: vamos fazer uma limpa na casa do Senhor, aonde tiver altar, ao rei que nós seja de Israel, tira tudo de dentro da casa do Senhor, faça uma limpeza geral. E a Bíblia diz que os sacerdotes começaram a limpar, começaram a tirar tudo. A Bíblia diz que durante 8 dias, olha o mundo de porcaria que tinha, o tanto de sujeira e imundícia que tinha dentro do templo do Senhor. Durante 8 dias, eles limpando o templo. Terminaram, correram até o rei Ezequias: Senhor, terminamos. E agora? Aí Ezequias disse assim: agora vamos fazer o sacrifício. Já tiramos tudo, agora vamos adorar o Senhor. Bora tudo. Vamos glorificar o nome do Senhor. Chegaram na casa do Senhor e começaram a prestar culto, a sacrificar o nome do Senhor. Trouxeram cordeiros, bezerros, bodes para espiar o pecado do povo. E ali foram espiando, sacrificando. E a Bíblia diz que eles não deram conta. Tiveram que chamar outros levitas e sacerdotes, cujo era do reino do norte, ao qual ainda não estava santificado. Mas Ezequias disse: não, eu orei ao Senhor, e eles podem juntamente conosco para santificar. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequias santificou. Ezequias colocou a casa em ordem. Agora preste atenção uma coisa: na hora que você começa a colocar a tua casa em ordem, as coisas não vão do jeito que você pensa, do jeito que você quer. Tem gente que diz assim: Senhor, eu estou indo para a tua casa todo dia, eu estou na consagração, eu estou orando, eu estou jejuando. Senhor, a minha casa está uma bagunça, a minha vida está uma bagunça, eu não consigo me alinhar. Mas por quê? O inimigo não vai deixar tudo. O inimigo ele quer te ver na derrota, na miséria. E assim aconteceu com Ezequias. Quando ele começou a colocar a casa em ordem, a Bíblia vai nos dizer que um rei se levantou contra Ezequias. Um rei com o nome de Senaqueribe. Senaqueribe, muito temido naquela época, cujo alguns historiadores e mestres na Bíblia vai dizer que naquele tempo Senaqueribe já tinha tomado em cativo o reino do norte.
Senaqueribe já estava dominando toda a região. Senaqueribe chega a Ezequias e diz: olha, agora tu vai me dar tudo que tu tem, tudo de ouro, tudo de prata. A Bíblia diz que Ezequias tinha feito sociedade com o rei do Egito, mas na hora que o rei do Egito viu que Senaqueribe vinha, fugiu e deixou Ezequias sozinho. Olha o erro do homem, fazer conserto com homens que não podem te socorrer. O erro de Ezequias foi fazer conserto com um homem, a aliança, com quem não podia socorrer ele. Aí a Bíblia diz que Senaqueribe vem. Senaqueribe toma todo o reino da casa do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias pegou todo o reino com medo de Senaqueribe, todo o tesouro do reino, e deu nas mãos de Senaqueribe, dando ele tudo na mão de Senaqueribe. Senaqueribe não achou por bem e disse: eu quero tudo. Recusou que tem na porta do templo. Ele arrancou o ouro que tinha na porta do templo, deu tudo, ele levou. Alguns historiadores vão dizer que por volta de 16, 15 a 16 anos, por causa que Ezequias deu ouro, fizeram um concerto para ele não atacar mais o reino do sul. Mas depois de 15 a 16 anos, a Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe vem novamente. Agora a gente já vê um Ezequias diferente. O Ezequias, a qual tinha começado o seu reinado, estava reinando cerca de 14 a 15 anos, pouco tempo, era um homem inexperiente. Mas agora, depois de um certo tempo, a gente vê um Ezequias experiente na presença do Senhor. Um homem que andou conforme os caminhos do Senhor, andou segundo o mandato do Senhor. Agora a gente vê que Senaqueribe vem novamente contra Ezequias. Senaqueribe vindo novamente para levar o reino de Ezequias novamente embora e levar muitos cativos. Ezequias não se entrega mais. Agora nós vemos que a confiança de Ezequias não está mais no homem, porque ele quebrou a cara, e conosco é assim. Quando eu confio no homem, quando você confia no homem, a gente se frustra, a gente quebra a cara. Poxa, mas eu confiava tanto naquele irmão, aquele irmão era tão abençoado, e aquele irmão fez isso comigo. Você vai se magoar, meu irmão. Sinto muito te dizer, mas como homem você vai se magoar. Agora tem um em qual você nunca vai quebrar a cara. Aleluia! Nunca vai se envergonhar. Aleluia! Ezequias aprendeu que com Deus ele nunca ia perder uma batalha. Ezequias entregou seus caminhos ao Senhor. Vindo Senaqueribe mandou o capitão dos seus exércitos para afrontar Ezequias, dizendo: Ezequias, entrega novamente tudo que tu tem, entrega para nós, porque nós vamos levar, nós estamos aqui a mando de Senaqueribe, o grande rei da Síria, cujo já tomou tudo por posse, e não tem quem possa impedir. Agora quem és tu, Ezequias, para querer impedir, para estar animando o povo na minha presença? Não, o povo vai perecer. Eu vou arrancar tudo que o povo tem, vocês vão comer esterco. Porque eu vou arrancar tudo, vou levar tudo, porque não há como eu. Não te lembras tu que os nossos pais, os reinos antigos, tomaram tudo por posse e nunca teve Deus nenhum para parar? Todos os deuses nós adentramos a terra deles, quebramos tudo, os pisamos em pedaços, levamos suas esposas, filhos, mulheres, e ali quebramos tudo que tinha naquela cidade, e não houve rei que pudesse nos parar. Agora quem é tu, Ezequias, para nos parar? Como é que tu confia num Deus que pode nos parar? Mas a gente vê que, como o varão falou aqui, acerca de Davi, aqui é uma guerra, cujo guerra é de palavras. Senaqueribe queria afrontar, somente com palavras, queria amedrontar, queria botar pânico nele. Mas Ezequias disse: opa, eu não caio nessa não. Um dia eu já caí, um dia eu já peguei, mas agora eu sei em quem eu estou firmado. Certamente que você venceu todos esses reinos. Certamente que você destruiu todos esses deuses, porque eram deuses feitos de pedra, deuses feitos de pau, deuses feitos de madeira. Agora Ezequias no seu coração dizia: agora eu sirvo um Deus cujo é rei, Senhor do Senhor, aquele que se formou a terra, e igual ele não tem. Aí a Bíblia vai dizer que os mensageiros depois vieram novamente a trazer carta a Ezequias. Eles vieram uma vez com palavras, à frente do reinado de Ezequias, afrontaram. Pela segunda vez, vieram com cartas, entregaram ao servo de Ezequias e disseram: leva lá o teu rei e mostra essa carta para eles. Agora eu aprendo uma coisa com Ezequias. Quando as cartas chegaram na mão de Ezequias, a primeira coisa que Ezequias
A Bíblia diz que ele juntou todas as cartas de afrontas de Senaqueribe, levou para dentro do seu palácio e se dobrou o joelho na presença do Senhor e entregou os seus problemas ao Senhor. Agora aqui eu vejo o Ezequias diferente. O Ezequias que confiou no homem lá atrás. Agora eu vejo o Ezequias confiando no Deus Todo-Poderoso. Ele disse assim: Senhor, olha aí, Senhor. O Senaqueribe está afrontando, Pai. Ele está afrontando a ti, Senhor. O Senhor vai deixar isso acontecer, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa Senaqueribe vir me afrontar. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías. E o profeta Isaías disse: olha, ele não afrontou a ti, mas ele afrontou a mim. Agora deixa que eu como de conta. A Bíblia diz: ai daquele ao qual mexe na menina dos meus olhos. Uma coisa é alguém tocar no crente e pensar que você não tem dono. Alguém vir te afrontar e dizer: ai, desse irmãozinho, esse irmãozinho não vale nada. Eu vou derrubar ele, eu vou humilhar ele, eu vou passar por cima dele. Mas ele não sabe que é um Deus Todo-Poderoso. O inimigo pode vir afrontar, mas ele vai cair por terra. E Ezequias apresentou a carta ao Senhor. O Senhor disse: da onde ele veio, ele vai voltar. Ele não vai entrar aqui dentro dessa cidade. Ele pode vir afrontar, mas ele não vai entrar. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Do jeito que ele quis vir, ele vai voltar aqui dentro. Ele não vai entrar. Eu vou colocar o anzol no nariz dele e vou arrastar ele na terra dele. Ele chegando lá na terra dele, eu vou mostrar para ele quem sou eu. E ele vai ver, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse assim: olha, agora imagine Deus no seu trono, chegando para um dos seus anjos e diz assim: camarada, desce ali embaixo porque tem um problema para tu resolver. Aleluia. Tem um problema aqui para Ezequias, o meu servo, ele está chorando. Para ele é grande, ele está chorando porque ele ainda não viu o espiritual. A Bíblia vai nos dizer, uma certa passagem, ao povo falar de Eliseu, que vindo novamente o exército dos sírios, isso era o rei Ben-Hadad, cercou toda a casa aonde o profeta Eliseu estava. A Bíblia diz que o moço do profeta Eliseu saiu pela manhã. Quando ele sai da porta, ele olha por cima das colinas. A Bíblia diz que ele olha os cavalos do rei Ben-Hadad e o exército do rei Ben-Hadad. Ele volta para dentro de casa correndo e diz assim: ai, meu Senhor, e vamos perecer, porque o exército da Síria está tudo à nossa porta. O que será de nós? A Bíblia diz que o profeta olha para ele: moço, se acalme, moço, se acalme. Agora olha a confiança. E quem tem intimidade com Deus, quem vê pelo lado espiritual e quem não vê. O profeta olhava pelo lado espiritual. O homem que andava com ele via ele fazendo sinais, maravilhas, curas, mas não tinha a mesma visão que eles. Quantos estão dentro da casa do Senhor, aprendendo com o seu pastor, mas não tem a mesma visão espiritual? Eu profetizo sobre essa igreja a visão espiritual. Andem com homens de Deus, andem com mulheres de Deus, e a gente vai ser bem-aventurado. Vamos aprender a andar no caminho do Senhor. E o profeta disse: homem, te aquieta, homem, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. Agora eu vejo a oração do profeta Eliseu dizendo assim: Senhor meu, abre os olhos desse moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor automaticamente abriu os olhos. A Bíblia vai dizer, irmão, que coisa maravilhosa. A Bíblia vai dizer que por onde esse moço estendia a sua vista, ele olhava carruagem e cavalo de fogo, os anjos do Senhor acampados. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Salmo que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, para que mal nenhum nos aconteça. Agora a gente tem que ter olhar espiritual, não olhar só para a nossa dificuldade, só para a nossa prova. Mas quando a gente tem um olhar espiritual, a gente consegue enxergar o sobrenatural. E aquele homem enxergou o sobrenatural e começou a crer nas coisas de Deus, através que a sua visão foi aberta. Agora nós vemos Ezequias orando, e o Senhor dizendo: filho meu, ouvi a súplica do meu servo. Aleluia.
meus exércitos. Desce lá e mostra para ele a quem ele afrontou. Porque ele não mexeu apenas com o meu servo, mas ele afrontou a mim. Quando alguém afrontar você, irmão, não se preocupa, que ele não está apenas afrontando você, mas ele está afrontando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O Senhor enviou um anjo. A Bíblia diz que numa só tacada, o anjo matou 185 mil dos assírios. Pela manhã cedo, o povo saiu a ver no arraial. O povo vindo no arraial, todos caídos no chão, todos deitados. E Senaqueribe, ao qual Deus disse assim: eu colocarei um anzol no teu nariz, te levarei novamente para lá. Voltou envergonhado para a sua terra. Dando ele na casa do seu Deus, chegou os seus próprios filhos e mataram a ele. Porque com o povo de Deus, ninguém mexe. Não pensa que alguém vem te afrontar. Não pensa que alguém vem mexer contigo, que Deus vai deixar barato. Porque Deus diz: ei, não meta a tua mão. Porque a hora que tu quiser a tua mão, a hora que tu quiser brincar com as tuas próprias mãos, eu me encolho a minha. Mas a hora que tu encolher as tuas mãos e dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor diz assim: eis que por tua casa eu te darei vitória. Eis que quando tu encolhe as tuas mãos, o Senhor diz: eis que meu é o juízo e minha é a vitória. Por tua causa Deus entra em peleja. E assim aconteceu com o rei Ezequias. Agora vemos o rei Ezequias, um homem que testificou bênção e vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um homem que testificou bênção, testificou vitória, cujo próprio Deus deu para ele. Mas agora a gente vai ver que Ezequias adoeceu. Adoecendo Ezequias começa a chorar. O profeta Isaías vem até ele e diz assim: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele vira o rosto à parede e começa a chorar: Senhor, se te serve, Senhor, lembra dos dias que eu andei nos teus caminhos, vi segundo a tua vontade, andei conforme o teu querer, Pai. Senhor, se te serve, sara-me, cura-me. A Bíblia vai dizer que o profeta Isaías não tinha nem saído do palácio, do pátio do palácio. Deus disse assim: ei, Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Diz para ele que eu acrescentarei sobre ele 15 anos de vida. Agora eu vejo aqui um ponto, para nós terminar, porque esses 15 anos de vida, porque ele disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e não viverás. Agora, para recapitular para os irmãos entender, um homem que andou segundo o coração do Senhor. A Bíblia vem dizer que é um dos maiores avivalistas, cujo tirou todos os deuses estranhos e fez adoração verdadeira ao Senhor e conduziu ao povo a adorar o Senhor. Mas agora a gente vai ver Deus dizendo: tu vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Mas a casa ao qual eu impedi que o Senhor colocou no meu coração, para ele pôr em ordem, não era o templo do Senhor, porque ele tinha um grande zelo, tinha um grande cuidado na casa do Senhor. Mas a casa que eu vejo o Senhor dizendo: põe a tua casa em ordem, era a sua moradia. O Senhor dizendo: olha, endireita a tua casa, ensina aos teus filhos, para que venha ter um rei, que venha sentar no trono de Israel, no trono de Judá, e assim venha se assentar no trono de Davi. E a gente vê que Ezequias não fez isso, não instruiu o seu filho a fazer conforme aquilo que ele fazia. E agora a gente vai ver que é tão tanto que o filho de Ezequias se corrompeu de uma tal maneira, cujo seu avô Acás tinha se corrompido. Ezequias andou nos caminhos do Senhor. Ezequias se preocupou com a casa do Senhor. Mas Ezequias se esqueceu da sua casa. Por isso que a palavra do Senhor vem dizer assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Meu irmão, se você não consegue cuidar da tua casa, dos teus filhos, da tua esposa, da tua família, mulher, se tu não consegue cuidar do teu marido, zelar, preparar, cuidar, passar, você é pior do que o infiel, desculpa eu te falar. E isso Ezequias fez. Estava todo dia na casa do Senhor, perseverando, com temor ao Senhor, abominou toda a idolatria, odiou o pecado dentro da casa do Senhor. Mas a sua própria casa ele não soube conduzir para adorar o Senhor. E a gente vê o seu filho se corrompendo. O seu filho e o seu neto se corrompeu. O seu neto, com o nome de Amon, também se corrompeu.
A gente vai ver que lá na frente, com o nome de Josias, que Deus levantou novamente. Então, olha o perigo da gente não cuidar da nossa casa. Será que você está cuidando da tua casa? Você está instruindo os teus filhos? Porque uma coisa eu tenho para te dizer, que se você não ensinar, o seu filho vai aprender lá na rua. Se você não conseguir ensinar o teu filho dentro de casa, meu irmão, mas meu filho, não tem quem consegue segurar, meu irmão, tu é o pai, tu é a mãe, segura. Ele não consegue dessa chibata, meu irmão. Você que domina. Se você não bater, não dominar hoje, amanhã o teu filho está te batendo. Amanhã o teu filho está te humilhando. Então leve o teu filho na rédea curta, ensinando o meu filho. Senta aqui comigo. Você faz isso na tua casa? Senta aqui comigo, vamos ler a Bíblia aqui. Meu filho, esse aqui é o Deus de Israel. Esse aqui é o Deus que tirou o povo do Egito, porque o Senhor ele disse, nunca te esqueça. E sempre ensina aos teus filhos. E mostra para ele como eu tirei o meu povo do Egito com o braço aberto. Você está fazendo isso? Ensinando os teus filhos, conduzindo os teus filhos na presença do Senhor, para que chegar lá na frente, você fechando os teus olhos, o teu filho venha dizer assim, o meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus, ainda que você em vida, ele afaste do caminho do Senhor, mas o Senhor diz assim, ensina uma criança no caminho do Senhor, se desviará dela. E o Senhor vai lá com o braço forte e traga novamente para a casa dele. Porque ele teve testemunho de vida. O meu pai, a minha mãe, andou nos caminhos do Senhor. E assim eu farei. Essa é a casa de Ezequias que Ezequias deixou de colocar em ordem. Negligenciou a sua casa. Fez tudo o que agradava aos olhos do Senhor. Como se fala do templo. A adoração. Tirou tudo aquilo que abominava aos olhos do Senhor. Mas a sua própria casa, ele negligenciou. Então, quando tu saíres da tua casa, o primeiro culto que o Senhor quer é dentro da tua casa, juntamente com teus filhos. Meu filho, hoje é domingo, hoje é sábado, não vamos para lugar nenhum? Senta aqui comigo, vamos aprender a Bíblia. Canta o hino da harpa aí, eu vou pregar daqui. Louva o nome de Jesus aí, eu vou dando glória daqui. Faça um culto dentro da tua casa. Você faz isso? Você consegue apresentar o teu culto a Deus, não somente quando está dentro do templo, mas quando está entre você e Deus no particular? Será se Deus ele te conhece como servo, não como cristão, aquele que profere a fé, mas como discípulo, que ainda longe do mestre, mas serve o mestre verdadeiramente? Será que o Senhor pode achar em teu coração o verdadeiro adorador? Mesmo longe da casa do Senhor, mesmo ainda dentro da tua casa, dizer, Senhor, não porque eu não estou na tua casa, mas essa casa aqui é tua, Senhor. Essa é a palavra que eu tenho hoje. Vinha meditando com ela. O Senhor vinha me dizendo, meu filho, quantos casamentos destruídos. Ontem mesmo, uma colega da minha esposa, da igreja, falando, me separei do meu esposo. Eu gostava mais dele. Hoje está assim. Se eu gosto de ti, eu estou contigo. Se eu não gostar de embora, vai. Mas a Bíblia diz, o Senhor não permite a separação. Só depois da morte. O Senhor, irmão, Moisés permitiu. Aquilo era porque o povo era duro de coração e incrédulo. Moisés deu uma liberdade naquele momento, mas o Senhor não permite. Só depois da morte. Unir-se-ão o homem e a mulher e serão uma só carne. Tu só vai se desligar dele a hora que ele desceu do pó e a sua carne se derreter. O apóstolo Paulo diz aí sim é desligado. Mas enquanto não, persevera com ela. Meu irmão, persevera com ela. Irmão, ela não tem. Ora por ela, persevera, busca por ela. Que o Senhor ele vai fazer que venha dar seu verdadeiro amor. E a tua casa, o Senhor vai dizer assim: é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujo produz o seu tempo na estação própria ou fora de estação, cujas folhas não secam, não murcham, mas continua verde, e os seus filhos como oliveiras ao redor da mesa. A tua casa vai ser assim, se você ter fé em Cristo, a tua casa vai ser assim. Porque eu lembro que a minha casa foi bagunça. Quantas vezes eu não tentei me separar dessa mulher antes de eu entrar no Evangelho, mas eu conhecia Cristo, o amor verdadeiro entrou dentro do meu lar. Hoje eu vivo 17 anos com essa mulher. A mesma mulher que eu me ajudei na minha adolescência, vivo com ela. E o meu amor só tem a crescer por ela e pelos meus filhos e ter na minha casa. Porque é o amor que Deus coloca. Meu irmão, esse amor não é teu, você não tem essa capacidade. Você não tem esse amor. Mas esse amor vem de Cristo. Busca, persevera, não desanima. Busca pela
tua casa. E Deus vai te dar vitória. Amém, irmão? Passei um pouco do tempo, mas tenho que falar aquilo que o Senhor expressou em meu coração. Irmãos, só tem aqui, meu irmão. O que eu falar daqui para mais é do homem. Mas até aqui o Senhor tem posto no meu coração. Irmãos, quero aqui expressar minha gratidão novamente por essa igreja. Falar que vocês moram no meu coração. Que estarão também em meus joelhos. Quando eu dobrar os meus joelhos para estar orando. Amém, irmãos? Vocês orem por mim também e pela minha casa. Muito obrigado. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.